Gravando. Bom, eu começo agradecendo ao Todo-Poderoso, agradecendo toda vez novamente a vocês pela grande oportunidade de, eu não vou dizer que é simplesmente compartilhar o material, mas aproveitando já o gancho do assunto de hoje, agradecer pela oportunidade de transcender. É isso, de transcender. A gente vai falar sobre um tema hoje que se refere à sequência do trecho da Tfilá, da Shemona Esrei, seu Baruch, Dona Luzia, Shalom, seu Félix, Shalom, seu Yosef, seu Moshe, Shalom. A sequência do assunto do Shemona Esrei, que é o assunto da santidade. A gente já falou nas primeiras aulas sobre Amidah, a gente falou sobre chegarmos aos conceitos do dogma, chegarmos aos conceitos da crença, da fé, através de conceitos concretos, através de dois eixos. Chegamos através da história, simbolizada pelos nomes de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abrão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E através da reflexão a respeito da história, a gente chega na crença ou no conhecimento do Eterno como Deus Todo-Poderoso, grandioso, temível, infinito, onisciente, onipresente, etc. e tal. A gente falou de um caminho e eu fiquei extremamente feliz de ver quantas pessoas ficaram felizes com esse ensinamento. Algumas dizendo exatamente o que eu penso, outras dizendo que libertador, que lógico. Eu fiquei muito feliz com isso. E na aula passada a gente falou sobre chegarmos à crença na ressurreição dos mortos, que é um dogma também, eu nunca vi um morto ressuscitar. Através da reflexão em algo que está contido na natureza. Que é o quê? O brotar das plantas. Você joga lá o carocinho, como dizia o seu Elias, o homem que falava dos anjos de Israel, que Deus o tem em bom lugar. Você vê aquele carocinho lá, aparentemente podre, morto, e de repente você vê aquilo brotando. Então os nossos sábios, aludindo à linguagem das escrituras, que se utiliza do termo brotar para falar sobre a ressurreição dos mortos, e colocando antes da bênção a respeito da ressurreição dos mortos, uma referência sobre chuvas ou o orvalho, eles nos convidam novamente a observarmos a realidade física, a realidade concreta, de modo que através dessa observação, de paralelos que existem entre essa realidade e a ressurreição dos mortos, a gente chegue à crença de uma forma saudável, de uma forma lógica, de uma forma confortável. Eu tenho dito bastante isso, uma das palavras-chave do nosso trabalho. A revelação, ela não vem porque Deus estava com sentimentos de baixa autoestima, então ele quis que tivessem bilhões de pessoas louvando ele, para ele poder se sentir bem. A revelação não vem para nos escravizar, a revelação vem como um instrumento para que nós possamos transcender, brilhar. O Eterno nos criou e com essa criação vem uma possibilidade gigantesca de uma criatura realizar algo que as criaturas sagradas, os anjos, as almas, não podem realizar.
É só através das condições que nós temos nessa realidade aqui que nós podemos realizar certos níveis existentes no infinito. E quando a gente consegue realizar essas virtudes, por exemplo, então a gente emite um brilho que estrela alguma pode emitir. E que buraco negro algum pode sugar ou captar. Então vamos lá. Então, por isso que o ensinamento espiritual verdadeiro, ele não vem com ameaças, ele não vem com chantagem, ele não vem com terceirização, ele vem como instrução, ele vem com setas apontando o caminho. Você quer chegar no transcendente, no oculto? Procura as pistas aqui no revelado. É lindo isso, gente. Por isso eu digo para as pessoas, muito cuidado. Hoje em dia, principalmente para o povo do Telegram. Por quê? Porque o pessoal que está menos acostumado com a nossa orientação, muito cuidado com o que o pessoal chama de cabalá, de misticismo, não sei o quê. Porque tá cheio de coisas que o pessoal fala e que não tem indicação nenhuma, não tem seta nenhuma sobre esses conceitos dentro das escrituras, dentro do mundo concreto. E aí as pessoas acabam se colocando dentro de uma perspectiva na qual tudo que eles terão que fazer é acreditar em alguém que falou alguma coisa. Pra quê? Pra quê? Isso é uma construção de um prédio que se sustenta sobre um palito. A gente não pode fazer isso. É cruel. É cruel porque alguma hora, quando a vida cobrar de nós fé, quando acontecem situações que a gente precisa exercer a fé, se você olhar que a sua fé está baseada sobre alguns palitos de dente, meu amigo, quebra na hora. Então, por isso que é muito importante uma construção com base, ok? Por isso essa construção aqui é tão importante. Hoje, inclusive, eu fui fazer a cerimônia de como é que chama isso? Inauguração de uma lápide. 12 meses, ou, no caso, na realidade, 11 meses. Faz a inauguração da lápide. É o período no qual os nossos sábios nos dizem que a alma consegue se desvincular completamente da realidade física. Então, por isso que é um período que é marcado. E, gente, por favor, não escrevam. Escrevam. E quando a gente vai falar num momento desses, é tão importante a gente ter um tema em mente, que é o tema da transcendência. Porque, por exemplo, na hora que eu cheguei, eu soube que a esposa do falecido, uma senhora, já com uma boa idade, que tinha falecido um filho deles há 5 anos atrás. Na hora que eu estava chegando, a neta me falou, a minha avó perdeu o marido e perdeu o filho. E eu precisava passar aquela velha lição da nossa grande mestra, Tatiana Belink, Alea Shalom, que para mim, eu falava para Jaque que para mim ela era uma espécie de Rebbe, uma pessoa com uma sabedoria muito grande, a Tati Belink. E uma vez a gente levou uma mulher que passou por essa situação, e a Tatiana, que também passou por essa situação, Deus nos livre, ela falou para essa mulher, a mulher entrou na casa dela falando, perdi meu filho. A Tatiana falou, você está enganada. Filho não se perde. Pais não se perdem. Irmãos, amigos, marido, mulher, pessoas que a gente realmente está conectado através do amor, não se perde. A única diferença é que quando você chegar lá na outra dimensão, você vai ter uma recepção mais calorosa. Tá ouvindo, Rivka? Oxe.
Uma pessoa me contou, um passarinho me contou, que todas as pessoas que ela tinha falado, da família dela, estavam lá na sala na hora. A pessoa me contou. Uma coincidência muito interessante. Fez com que essa informação fosse fortalecida numa segunda conversa, mas enfim, isso aqui não vem ao caso. Eu quero falar sobre um assunto que é a sequência das bênçãos da Amidá, que são as bênçãos da santidade. Esse é um tema que ele é interessante, porque eu já tratei dele, claro, ele é um tema que ele é bastante central no judaísmo. Eu ouço várias pessoas que vêm de outras realidades, eles dizem que santidade significa estar apartado. E eu digo, no judaísmo, ao contrário, estar apartado é egoísmo, não tem nada de santidade. Por quê? Como é que eu vou melhorar os meus atributos? É só com o contato. Como é que eu vou praticar a paciência se eu estiver sozinho? Como é que eu vou praticar a tolerância se eu estiver sozinho? Como é que eu vou conseguir desenvolver a capacidade de dialogar se eu estiver sozinho numa caverna jejuando? Como é que eu vou conseguir não cobiçar ou me alegrar com a alegria do próximo? Como é que eu vou conseguir me entristecer com a tristeza do próximo? Como é que eu vou poder exercer a compaixão se eu estiver sozinho? Na realidade, santidade não tem nada a ver com se apartar. E eu sempre expliquei, quando eu abordei esse assunto, que santidade tem a ver com transcendência. O que significa isso? O que significa isso? Significa que nós temos duas dimensões. Nós temos uma dimensão instintiva, que é a vontade, que nos dá vontade de comer, de beber, de sentirmos prazeres, os mais diversos prazeres, de dormir, de atacar alguém, pegar o pescoço de alguém e chacoalhar. É instintivo. E nós temos uma outra dimensão. Essa dimensão instintiva a gente compartilha com os bichos. Completamente. Agora, existe uma outra dimensão. A dimensão que tem a ver com compreender o outro, se conter. Se conter é muito importante. O conseguir gerenciar os nossos atributos. Conseguir gerenciar os nossos atributos. Gerenciar a minha vontade, o meu desejo. Gerenciar a minha energia. Gerenciar a energia. Gerenciar a minha inteligência. Até isso. A pessoa às vezes está no meio de uma situação. Será que é bom você mostrar tanta inteligência assim? Às vezes não é bom. Às vezes você pode diminuir alguém. Talvez você tenha que dar um passo para baixo. Falar a língua das pessoas. Isso é uma capacidade muito grande. Então, quando a gente consegue vivenciar a nossa dimensão transcendental, aqui estamos sendo santos. Não escondidos, junto, no meio da multidão. A santidade é aplicada no contato com o próximo. Perdão é algo fantástico. Por exemplo, capacidade de tentar compreender a limitação do outro. Gente, esse outro pode não ser. Pode ser um rabino, viu? Porque tem gente que acha que não. Tem gente que acha que se o rabino errou, a rabanita errou, a gente tem que ir com o negócio bater na cabeça dele. Não. Compreender o outro
né? A gente compreender pessoas maiores do que nós também, com certeza absoluta, que às vezes é mais difícil. Porque dentro da nossa cultura, parece sempre que quem tem que compreender é quem, de alguma forma, hierarquicamente está acima, tem que compreender quem está. Não existe em cima e embaixo em espiritualidade nesse sentido. Ok? Muito bem. Aí, eu estava preparando essa aula, eu estava pensando sobre essa aula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. A gente responde amém. Eu estava pensando sobre essa aula, sobre o trecho que a gente vai começar a refletir sobre ele, e falei, ok, quando a gente fala que o ser humano é santo, ou que o ser humano tem que se santificar, tá fácil. Mas e quando a gente diz que Deus é santo? O que significa isso, nosso Hazan? Significa que Deus é santo. Aí já fica difícil entender. Vamos falar, Deus é santo. Então eu tive um insight e eu acho que esse insight está correto. Quando eu falo que Deus é santo, é claro que Deus é santo. Deus é só santo. Ainda que ele conheça o bem e o mal. Mas ele é só santo. Ele é a pura santidade e, portanto, eu pensei em traduzir algumas vezes a palavra santo, quando eu me refiro a Deus, como transcendente. Completamente transcendente de outra realidade. Imagina que, às vezes, a gente olha um artista, alguém tocando, por exemplo, violão, piano, alguma coisa assim. E você fica tão embasbacado, mas tão embasbacado, que você fala, é como se fosse de outra realidade. Você não consegue nem elogiar. Ou tem pessoas, por exemplo, que às vezes eu falo assim, parece que essa pessoa é feita de outro material. Não lembro sobre quem que eu falei, sobre 2 pessoas ultimamente eu falei isso. Falei, parece que é feito de outro material. Como consegue? Como? E quando eu penso, parece que é feito de outro material, o sentimento é, eu estou vendo algo que rompe com todos os limites que nós temos aqui na nossa realidade. É algo que transcende, é algo de outra realidade. É isso. E quando nos referimos ao Eterno como Santo, é nesse sentido. É no sentido de tentarmos, através do nosso raciocínio limitado, através dos exemplos limitados que a gente tem, mas ainda muito grandiosos, que nós podemos ver através da sabedoria dele na nossa criação, extrapolarmos toda a definição, toda a limitação e nos concentrarmos no louvor a essa categoria a qual a gente não tem acesso. Esse é o louvor da expressão da nossa declamação a respeito da santidade de Deus. Então vejam que coisa interessante. Primeiro, tem uns mosquitos aqui, eu preciso ficar de olho. Os bastidores. Primeiro, nós pedimos ao Eterno, Adonai, Sefatai Tiftach, Ofi Yagid Tehilatecha, Eterno. Abre os meus lábios e minha boca dirá o teu louvor. Depois disso, temos o nosso lugar no chão, na terra. Pedimos ao Todo-Poderoso, ou melhor, e nos remetemos ao Todo-Poderoso através dos canais chamados Avraham, Yitzhak e Yaakov. Quando a gente fala desses canais, a gente está falando de nós também. A gente está falando sobre a revelação do Eterno nas nossas vidas também. Aí a gente começa a falar da transcendência, da grandeza, da infinitude, da eternidade.
Aí a gente vê aquele vídeo no YouTube da proporção dos planetas, das estrelas. Meu Deus do céu. Aí depois a gente vai falar da ressurreição dos mortos. Eu não sou mentiroso. Não é que eu não sou mentiroso, porque é uma... Eu acho que eu nem escolhi. Eu não me sinto bem me enganando. Eu quero o melhor prato. Eu quero a melhor comida para mim. Eu não quero qualquer porcaria, não. Então, como é que eu vou acreditar numa coisa simplesmente porque me falaram? Não, vem cá. Vou te orientar. Observa. Observa as plantas. Observa esta dinâmica da morte, do renascimento, da morte, do renascimento. Isso é a redenção. Isso é a ressurreição. Ok? Agora vamos em frente. Agora a gente vai começar a fazer vários pedidos para nós. A gente vai pedir por cura. A gente vai pedir por redenção. A gente vai pedir por boas chuvas, bom orvalho, boas colheitas. A gente vai pedir muita coisa. Mas coisas mais relacionadas com o nosso mundo particular, talvez. Mas antes disso, a gente precisa fechar essa primeira fase da tefilá para quê? Para que a gente entre nessa segunda fase de pedidos muito preparados em relação à compreensão a respeito de quem é esse para o qual estamos pedindo. Gente, tem um risco grande quando a gente fala de Deus. Você fala de Deus, eu posso falar Deus, depois eu falo Priscila, depois eu falo Anderson, depois eu falo Cândida. Está no mesmo patamar. No patamar das palavras está no mesmo patamar. Eu falo o eterno, escrevo no papel, vai ocupar o mesmo espaço, um nome menor do que, espaço menor do que Maria Cristina Carvalho. E acontece que quando a gente vai falando de Deus, a coisa acaba se banalizando de uma forma, não é banalizando no mau sentido necessariamente, muitas vezes vai ficando algo tão rotineiro que a gente perde qual a palavra? A reverência. E tem um versículo na Torá que diz que Shem Adonai Ekra, quando tu fores invocar o nome do Eterno, Havu Godel Lelohenu, confira a grandeza ao nosso Deus. Não fala, não se refira ao Eterno de forma leviana. Eu não sei se alguns de vocês ouvindo isso já mudaram um pouco do costume em relação àquelas expressões. Ai, meu Deus. Não. Ah, mas o pessoal sempre vem com aquele ritualismo, né, gente? Não, mas esse não é o nome de Deus bíblico, meu amigo. Se alguém te chamar de forma desrespeitosa, sem citar o teu nome, não é desrespeito? Se você estiver andando na rua e alguém virar para o teu pai e falar, ô, cabeça de ovo, vem cá. Aí teu pai você vai ficar bravo? Não, imagina, eu não vou ficar bravo não, porque não é o nome do meu pai. Não se referiu ao teu pai? Se referiu ao teu pai. Claro que você vai cobrar respeito, é a mesma coisa. Mas a cabeça das pessoas, o ritualismo faz, às vezes, com que o excesso de foco na visão ritualista passe a trazer um desrespeito. As pessoas falam, não, mas isso não é o nome de Deus, então não tem problema. Aí o cara vai lá e escreve Deus, D'-U-S, porque virou costume e não existe obrigação nenhuma. Mas na hora de falar para uma piada, ai meu, aí ele fala. Que perdeu o sentido da coisa. Então, a gente vai entrar daqui a pouquinho nos pedidos por cura, nos pedidos particulares. Você vai entrar numa reunião particular com o Eterno, digamos assim. Meu amigo, se prepare antes, leia o currículo.
currículo. Reverência. Reverência é algo muito importante, que a nossa sociedade perdeu bastante, inclusive. Pois não entende por que a fé? Porque está tudo desagregado. Você tem que compreender que existem virtudes que são ligadas ao cultivo da fé. Se você quer ter fé, mas não cultiva essas virtudes, você não vai conseguir ter fé. Então vamos entrar agora no texto, tá bom? Vamos entrar no texto. Atenção. Não, antes de entrar no texto, eu vou fazer uma breve introdução. Quando termina essa primeira parte, essas duas bênçãos, a bênção dos patriarcas e a bênção da ressurreição, a bênção do poder, a gente entra nas bênçãos da santidade. Só que, nesse momento, há algo muito interessante, que é um trecho que só pode ser dito se você tiver minyan. O que é o minyan? É o quórum de 10 homens judeus, é o quórum mínimo de 10 homens judeus, acima de 13 anos de idade. Isso é minyan, esse quórum. Então, tem trechos que se você fizer a reza sozinho na sua casa, você pula. E tem trechos que se você estiver com uma congregação com pelo menos 10 homens judeus com a idade acima de 13 anos, você faz. E uma parte importante, uma das partes mais importantes da reza, que só pode ser dita com minyan, inclusive as partes que podem ser ditas com minyan, na sua maioria são chamadas de partes referentes à santidade. É sobre o que a gente vai falar agora. Ok? Então são dois trechos. O primeiro só pode ser dito com minyan. O segundo é dito na Amidá de forma particular também. Então vamos lá. Aqui. Essa parte aqui a gente só faz quando está em público. Nakdishach vena'aritzach kenoam siach sod sarfei kodesh המשלשים לך קדושה, וכן כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. Proclamaremos a tua santidade. Isso todo mundo faz em público, juntos, em voz alta. Proclamaremos a tua santidade e te exaltaremos através das palavras dos santos serafim. Serafim é uma classe de anjos, é uma classe de seres espirituais que triplicam suas declamações sobre a tua santidade de acordo com o que foi escrito por meio de teus profetas. Isso aqui é uma introdução. Santo, santo, santo. Kadosh, 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 é o Senhor das hostes celestiais. E a terra está repleta de sua glória. E os Ofanim, que é uma outra classe de seres espirituais. Vehayot HaKodesh, e os seres viventes sagrados, que é uma outra classe, com um grande estrondo, respondendo, louvam e dizem: bendita é a honra do Eterno em seu lugar. Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Então aqui a gente percebe que tem uma coisa muito interessante. Os serafim dizem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor das hostes celestiais, e a terra está repleta de sua glória. O que os Ofanim e os Hayot HaKodesh respondem? Bendita é a honra do Eterno em seu lugar. Então, os serafim,
eles observam a plenitude da presença divina entre eles, porque eles falam do Eterno como Senhor das hostes celestiais, e eles são parte dessas hostes celestiais, e também falam sobre a plenitude, a presença da sabedoria do Eterno na terra. Esses são serafim. Em resposta vem os Ofanim, os Hayot HaKodesh, que aparentemente estão no nível mais alto, e eles dizem, Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Bendita é a honra do Eterno em seu lugar. Ou seja, vocês estão se referindo à grandeza do Eterno a partir daquilo que vocês conseguem ver. Eles conseguem ver o quê? A luz, a velocidade da luz. Eles conseguem ver o quê? Uma mensagem aí que a nossa amiga Natália Rossi me mandou a respeito dos DNAs. Que se você desenrolar todo o DNA e você juntar todos, eu não sei, não dá vergonha de falar essa informação. Mas dá para ir muitas vezes e voltar até o Sol, só se você desenrolar todas aquelas... Não sei se ela estiver assistindo, ela pode colocar a informação que eu não lembro de cor. O que eles olham? Eles olham nosso trilhões de átomos. O que eles olham? Eles olham tudo isso e falam Kadosh, Kadosh, Kadosh. A Natália, 300 vezes da Terra até o Sol. Obrigado, Natália. 300 vezes da Terra até o Sol dá para ir. Se desenrolar aqueles rolinhos lá de DNA. 300 vezes, se você juntar todos e somar. É científico esse número. No corpo de cada um. Os anjos olham isso e falam o quê? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aí vem os outros anjos, em outro nível. Falam. Vocês estão olhando de forma limitada. Ai, se vocês vissem a glória do Eterno lá no lugar dele. Isso aí não é nada. Olha que interessante isso, que bonito isso. E a gente vai para frente, eu vou trazer as fontes disso. Uvdivrei kochar katuv lemor, nas palavras de tua santidade, está escrito dizendo, Imloch Adonai leolam, Elohai Tzion, Eledor Vador, Aleluia, que reine ou reinará o Eterno eternamente. Ó Tzion, Tzion é Israel, é Jerusalém, de geração em geração, aleluia. Por que a gente termina com a... Por que a gente termina com esse trecho, que é um trecho dos Salmos? Porque a gente sai da realidade dos anjos. Nós não somos anjos. E para nós, o nosso grande anseio é que essa realidade que os anjos percebem, essa plenitude, se realize aqui. E onde que ela se realiza? Através da revelação do Eterno em Jerusalém. Sion, para o mundo todo, para a humanidade toda. Agora vamos em frente. Gustavo, por favor, não escreve. Agora vamos em frente. Viram que coisa mais linda? A gente vai dar uma espiada lá. Eu lembro do planetário. Quem é de São Paulo? Quem é lá do interior? Ah, olha para o céu e vê as estrelas, né? É mais fácil. Aliás, esses dias, quando eu estava voltando da Paraíba, meu pai me deu vontade de quebrar a janela do avião e pular. Que estrelas, que coisa mais linda. Uau, 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 uau. Mas é espetacular, né? Eu voltei, aterrissei, claro. Mas quando eu aterrissei, a visão das estrelas continuou na minha mente. Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu falei para Jaque, eu acho que o melhor horário para voar
Eu quero, ó, pessoal aí que compra nossas passagens, por favor, na janela e no horário do pôr do sol. Melhor que tem, não tem coisa mais linda. Horário do pôr do sol. Eu voltei, eu aterrissei e fiquei com as estrelas na cabeça. Qual que é a ideia desse trecho aqui? A gente vai lá para o céu, a gente vai lá para os anjos, a gente imagina aquilo e volta. Quando você for falar com o Eterno, meu amigo, hoje em dia as pessoas quando vão fazer reunião é um barato, né? A pessoa nunca te viu na vida. Ah, você já fez isso, isso, isso. Ah, você viajou para tal lugar semana passada. Ah, você... Como que a pessoa sabe? As pessoas colocam no Google, vão ver quem você é. Hoje não tem mais essa de fazer reunião com uma pessoa que você não sabe quem é. Você sabe tudo sobre a pessoa. Você vai falar com o Eterno, você vai fazer pedidos pessoais, antes para e reflete um pouco a respeito da biografia dele. A gente não... O que eu vou falar da biografia dele? Então vamos ouvir o que os anjos falam. Kadosh, Kadosh, Kadosh. E quando esses falam, os outros vêm com uma resposta muito forte. Nada. Baruch Kevod Adonai. Como vocês não sabem de nada. Vamos em frente. Depois disso, termina essa parte. E essa parte aqui a gente fala também quando estamos sozinhos. Tá Kadosh, tu és Kadosh. Veshimcha Kadosh, teu nome é Kadosh. O Kudoshim é Bechol Yom Yehalalu Hasela. E os Kudoshim, que é o plural de Kadosh, todos os dias te louvam, Sela. O que é Kadosh? Eu hoje vim com a tradução mais próxima, com a palavra transcendência. Tu és transcendente. E quando a gente fala da transcendência, a gente está falando, obviamente, da pureza da luz, da essência da luz, que tem todas as virtudes positivas e grandiosas, sabedoria, o amor, a compreensão em si, de forma unificada, não de forma compartimentada. Como se diz na linguagem cabalística, a luz Ein Sof, a Or Ein Sof, uma luz. Que quando é projetada, ela passa através de um mosaico, imaginem um vidro, cheio de cores diferentes. Uma parte esse vidro tem azul, outra tem verde, outra tem amarelo, tem uma forma assim. E aí quando a gente olha do outro lado desse vitral, você percebe várias luzes e várias coisas. Mas na origem a luz é uma só. E essa é a reflexão, antes da gente começar a nos referirmos pessoalmente ao Eterno. A gente se coloca no lugar certo. E a gente vai, então, se referir a Ele como transcendente. Absolutamente transcendente. Nós devemos procurar aplicar a nossa dimensão transcendente aqui. E assim nós somos santos. Ou estamos, às vezes a gente sobe, desce, não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Mas a gente tem que sempre querer subir. Isso sim é problema. A pessoa fala, não tem problema. Não, hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado, depois de... Não. A regra é querer subir. Agora eu vou compartilhar uns trechos importantes com vocês. O que é querer subir? A Banita está perguntando aqui. É ter como meta se elevar, é ter como meta se tornar mais positivo, ter como meta se tornar mais honesto, se tornar mais efetivo, se tornar mais amoroso, se tornar mais justo, se tornar mais agradecido, se tornar mais autocontrolado, ter como meta isso. É isso que é crescer. Tem um versículo aqui que eu vou trazer isso. Ele é muito bonito. Ao que ele associa a santidade. Que às vezes as pessoas pensam, isso é um mal tremendo.
por influências de outras visões, que santidade é jejuar, santidade é ficar louvando o dia inteiro, rezando o dia inteiro. E no judaísmo não é isso, não. Não é isso. Santidade é você revelar a sua dimensão transcendental através, principalmente, da sua relação com o próximo e com Deus, mas primeiro com o próximo. Porque o judaísmo, a grande regra do judaísmo é amarás ao próximo como a ti mesmo. E não existe ir a Deus acima de tudo. Não existe. Só o próximo como a ti mesmo. Assim você chega a Deus. O próximo nessa sua vizinhança, dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Vamos lá. Vamos na sequência. Santidade, olha que coisa, né? Levítico 20 e 26. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20 e 26. Ou seja, a santidade do Eterno, a transcendência do Eterno é incomparável, é insondável. Mas ainda assim, o que ele diz? Vocês podem e devem vivenciar dessa realidade. Como é que alguém pode querer vivenciar dessa realidade se ele está o dia inteiro no futebol, se ele está o dia inteiro nas músicas de corno e de funk, se ele está o dia inteiro conectando questões sexuais, ideias a respeito de gêneros e essa é a vida da pessoa ao respeito ao próximo, à própria identidade. Se o dia inteiro a discussão dele com o próximo vem carregada de ódio, porque ele se insere dentro só de discussão política, como se ele fosse fazer alguma coisa pelo mundo, como se fosse mudar alguma coisa pelo mundo. Gente, é muito difícil a pessoa realmente galgar, estar níveis de santidade mais altos, se a pessoa estiver inserida dentro dessas dinâmicas que são onipresentes na vida do ser humano contemporâneo. Hoje em dia você liga a televisão, está falando desses assuntos. Você coloca na Veja, Estado de São Paulo, na Época, na Carta Capital, qual tendência for, está falando desses assuntos. As pessoas estão sendo condicionadas. Ah, mas eu sou do lado direito, do lado esquerdo. Não, você não é não. Você está dentro de uma caixinha que tem lado direito e lado esquerdo. Mas fora dessa caixinha tem um universo infinito nessa caixinha. Achando que é porque você está nesse lado ou nesse lado que você tem livre-arbítrio. Você não tem nada. Você foi condicionado a discutir sobre esses poucos assuntos que te limitam. Então, isso é seríssimo, é seríssimo. Tem pessoas que ficam patinando a vida inteira. Por quê? Porque elas vão lá, elas leem o livro, elas leem a reza, kadosh, mas o dia delas é completamente voltado a todas essas questões de vaidade, de sentimentos negativos, de hedonismo, de raiva, de ódio. Às vezes eu falo, para que a pessoa, por exemplo, fica colocando tanto assunto no Facebook? Gente, eu não estou dizendo de não ser politizado. Ser politizado de verdade é uma coisa. Agora, ficar toda hora discutindo, brigando por esse ou por aquele, gente, só que faz mal. Só que atrai uma vibração ruim para a pessoa. Não vai conseguir transcender. Então, transcender é colocar metas. Qual é a minha meta? Quanto eu usei da minha mente hoje? Quanto eu estudei? Quanto eu consegui controlar sentimentos meus e não agir de forma impulsiva? Isso é muito importante. Não agir de forma impulsiva. Eu aprendi uma coisa esses dias, que é usar o ponteiro grande do relógio. Eu não usava relógio, eu nunca usei relógio na minha vida, eu nunca gostei de usar relógio. Mas aqui, ó, lindo relógio eu ganhei. Nunca gostei de usar relógio. Mas eu tô falando, por que você está usando relógio? Por causa do ponteiro grande. Ora, eu vejo aqui. Eu vejo aqui a hora. Eu não preciso do relógio de pulso para ver a hora. Eu preciso do relógio de pulso para ver os segundos.
Por quê? Porque antes eu ficava doido quando eu ouvia um barulho no vizinho, num horário inadequado, eu ficava nervoso. E às vezes eu tomava alguma atitude que ia prolongar um estresse que poderia acabar em 10 segundos, e eu prolongava ele por 1 hora. E a Jaque está aqui na minha frente, não me deixando mentir, fazendo assim. O que eu aprendi? Eu acho que vai demorar 10 segundos esse barulho. Não foi 10, no máximo mais 20. Acabou. Acabou, legal, pronto. Maravilha. Olha, tem uma pessoa me agredindo. O pessoal está falando comigo de uma forma que está me incomodando. Não tem problema, não. Vamos lá, 10 segundos. Dou 20 segundos. Gente, eu garanto para vocês, comecem a cronometrar. Esse Shabat foi uma diversão aqui. Eu fiquei toda hora com o relógio. Até meu pai começou a fazer isso. Falei, gente, olha o relógio, olha os segundos. Vamos ver quanto é que vai durar isso aqui. Esse assunto aí eu não gosto, não tem problema. 10 segundos. A minha vida mudou, porque eu comecei a olhar o ponteiro grande. Isso aqui é importante. A gente gerenciar a nossa impulsividade. Se você começa a gerenciar a sua impulsividade, você consegue gerenciar o que você escreve. Você consegue gerenciar melhor o que você fala. Você consegue gerenciar melhor a forma como você vai lidar com uma situação que talvez ela é passageira. Qual é a palavra? Hevel. Qual é a palavra que eu uso? Efêmera. Efêmera. Dura 10 segundos. Você vai entrar na discussão, vai durar 10 dias. Vai destruir a tua vida. Quantas vidas se destroem por situações efêmeras que, se a gente aprendesse a olhar o ponteiro grande do relógio, o valor do ponteiro grande, por isso que ele é grande. Ele é o mais valioso de todos. A nossa vida com certeza mudaria. Ó, tá tendo um barulho chato aqui do lado. Eu dou 30 segundos para ele acabar. Isso é importante, gente. Colocarmos metas. Colocarmos metas. Metas emocionais, metas de conteúdo, como eu falo. Tem gente que acha que é besteira. Parar de falar, por exemplo, palavrão. Ah, uma vez ou outra. Acontece, né? Às vezes é a palavra adequada, às vezes... Falar o quê? Você é hipócrita? Não, às vezes a melhor palavra é uma palavrinha feia. Em alguns momentos. Mas, até para que essa palavra tenha o efeito adequado, para que ela funcione como uma vazão adequada, ela tem que ser pouco usada. Se ela for usada toda hora, ela também não tem efeito. Limpar a boca, passar um bombril na boca, jogar uma criolina, uma cândida. Chama nivul pé, a Rabani tá falando, nivul pé, sujar a boca. Gente, de verdade, começa a tirar palavrão da boca. Pessoas que toda hora tem piada, tem fala de duplo sentido, toda hora, tem gente que toda hora insinua coisa. É horrível isso. Aí, de repente, a pessoa começa a tirar isso da boca, começa a falar, uau! Começa a perceber que sua fala ficou mais respeitosa, que sua fala tem mais peso. E aí, assim por diante. Colocar metas. Isso é ser kadosh. Agora veja o versículo já. Veja só que coisa. Levítico 19:1. 19:1 até o 3. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Daber el bnei Israel ve'amarta alehem. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Etavir vetimo tiral. Cada um temerá ou reverenciará a sua mãe e seu pai, e guardarás os meus Shabats. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que versículo fantástico. Eu vou ser santo, eu sou santo, eu rezo o dia inteiro, eu jejuo,
Toca o telefone a seu pai. Eu vou falar com ele. Não, eu estou rezando. Você é louco. É doido. Ele está cheio de religioso assim. Está cheio. O que mais tem? Não. Sejam santos, pois eu sou o santo. Tua mãe e teu pai reverencie. A primeira mãe. Sabia disso? Está escrito, a tua mãe e teu pai reverencie. E guarde o meu Shabat. Ou seja, ética social que começa no núcleo mais duro, que é pai, mãe, filho. Ninguém é marido antes de ser filho. Não existe. A relação marido e mulher é essencial, é grandiosa, é gigantesca. Mas o primeiro núcleo que existe, você é filho de alguém. É a base. E o Shabat. Olha como é lindo. Ai, como a Torá é linda. É porque a santidade, uma santidade com o homem, começa a partir da tua relação com teus pais, e outra santidade com Deus, que é através do Shabat. E são todas elas concretas. Nenhuma delas é blá, blá, blá. Ah, porque eu sei fazer um discurso bonito. Bah. Daqui a pouco a gente chega lá no sul. Cadê o Elias? Bah. Trilegal. Ou trilegal. Falei que ainda vou aprender. Vou voltar falando do AI de Minas Gerais. E no sul você vai ver. Vamos aprender a falar trilegal. Segue. Olha que demais isso aqui. Jó. Está escrito o Kudoshim Bechol Yom Yehalelu Hasela. A gente fala nessa prece, na Kedushá. E os Kedoshim, todos os dias te louvam. Quem são os Kedoshim? Os anjos. Aqui no caso são os anjos. Onde que a gente vê que eles são chamados de Kedoshim? Em Jó. Jó, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte. Chama agora alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Olha lá. Você tem algum anjo? Aí tem gente que não está convencido, né? Quem falou que está falando de anjo? Está falando de pessoas. Próximo versículo. Esse versículo aqui, ó. Eu sei que o pessoal não gosta, que às vezes eu falo coisas que todo mundo fala diferente. Já teve gente que saiu no meio de aula minha por causa disso. Era mesmo. Ele tá falando coisa diferente de todo mundo. Não sei o quê. Pegou, saiu. Ainda liguei pra pessoa depois. Saiu falando mal de mim. Mas todo mundo fala diferente. Daí todo mundo fala diferente. A Torá está escrito Harei Rabim Lehatot. Você deve ir atrás da maioria, quando a maioria está certa. E os sábios dizem, e não Harei Rabim Leraot, e não ir atrás da maioria quando eles estão errados. Todo mundo fala o quê? Realmente todo mundo fala isso. Eu não sei como é que eles... Todo mundo fala, anjo não tem livre-arbítrio. Não é? Todo mundo fala. Eu ouvi isso na Yeshiva, eu já vi isso em muitos livros. Anjo não tem livre-arbítrio. Eu falo, tá bom. Por que Isaías está escrito que futuramente o Eterno irá castigar os reis da terra e as hostes dos céus? Quem são as hostes dos céus? Os anjos. Aí ele foi lá, ele programou eles para fazer o erro e vai castigar? Não. Não é? Em Daniel também está escrito dos anjos lá que estavam lutando um contra o outro e não queriam deixar o Micael descer para falar com Daniel. Agora olha esse versículo de Iov, que interessante. De Jó. Jó 15:15. Eis que ele não confia nos seus santos. E nem os céus são puros aos seus olhos. Aqui está se referindo aos anjos. Ele não confia nem nos santos, nem o céu é puro aos olhos dele. Se ele não confia, quer dizer o quê? Que eles não têm livre-arbítrio. Que eles têm livre-arbítrio, que eles podem errar, que eles podem não fazer certo. Mas enfim, quem são os Kedoshim? Aqui, são os anjos. Jó. Agora vamos para os versículos do trecho da Kedushá. Eu trouxe o contexto, mesmo que eu sei que esse contexto pode trazer algumas questões que eu não vou responder agora, mas eu quis trazer o contexto. Vamos agora para Isaías 6, versículo 1 até o 5. Atenção.
Por isso que eu falo, a pessoa quer entender Torá de verdade, quer entender... Gente, não adianta ficar naquele estudo de Parashat Shavua lá, diluído, tipo que suco. Igual o cara vai tomar Sprite, tem quantos por... Tem 2% de suco natural. Ai, meu Deus, que bom, nunca mais vou ficar gripado, vou tomar Sprite agora o dia inteiro. Estudo de Parashat Shavua, estudo de não sei o que, de blá. Não, se a gente quer entender o judaísmo de verdade, tem que ter um estudo muito amplo de todas as escrituras, só para começar a conversa. Escritura é aquilo que, com todo respeito aos meus irmãos Haridim, não se estuda nas yeshivás. Não se estuda. Eu sei que tem gente que fica chocada, mas eu acho que é importante as pessoas saberem para conhecer as referências, a construção. É raríssimo você pegar um rabino, Haridi, que já leu uma vez Isaías inteiro. É raríssimo você pegar um Haridi que já leu Ovadia. E Ovadia é um capítulo, ainda dá. É sério. E como é que você vai ter uma construção coerente, profunda, se você não tem nem a base, que são as escrituras? Isso é sério. Isso é seríssimo. Então vamos lá, vamos pegar as referências das escrituras sobre esse trecho que a gente está estudando. No ano em que morreu o rei Uziá, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Está se referindo a quem? Ao Eterno. Quem está falando? Isaías. É uma visão. O Eterno não tem corpo. É uma visão. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2, cobriam seus rostos. E com 2, cobriam seus pés. E com 2, voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot, Melech Haaretz Kevodó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou das hostes celestiais. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o trecho que a gente fala todos os dias na Kedushá. De onde é que vocês sabem o que os anjos falam? Está lá, está em Isaías. Isaías 6, do 1 até o 5. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só para deixar registrado, viu, gente? A língua dos anjos que aparece aí é hebraico, viu? Não é labachúria, com todo respeito aos irmãos. Não, porque o pessoal fala que língua de anjo é labachúria e umas coisas ali diferentes. Não, aqui está escrito Kadosh, 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 tá bom? Só para a gente não se confundir. Vai, segue. Isso é um trecho. Olha que legal isso, hein? Agora Ezequiel. Ai, como eu amo isso aqui, meu pai. Isaías está profetizando em Israel, em Judá, no período da destruição do templo. Ezequiel está profetizando quando? Antes. Na verdade, ele é contemporâneo, mas Ezequiel está na Babilônia. Ele foi levado com os primeiros exilados, que eram a elite do povo judeu, e ele profetiza sobre a destruição lá na Babilônia. Eles são contemporâneos, mas tem um lapso de tempo pequeno entre as profecias deles. É bem interessante isso aqui, é importante conhecer também a geografia e a linha do tempo. E Ezequiel é todo transcendental, né? Ó, filho do homem, Ben Adam, assim que a Hashem chama Ezequiel toda vez, Ben Adam. E levantou-me o espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. É o que os Ofanim
E os seres sagrados dizem: Kevod Adonai Mimekomo. E ouvi os ruídos das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. É a visão da carruagem de Ezequiel. E depois, o trecho final da Kedushá. Imloch Adonai le'olam Elohai Tzion ledor vador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reinará eternamente, ó Deus. De Tzion, de geração em geração, louvai ao Senhor. Aqui a gente volta. A gente volta para a terra. A gente aterrissa. A gente estava de avião. Hein, Jaque? Voltando lá da Paraíba. Foi engraçado porque ela teve a mesma experiência que eu, voltando da Paraíba num dia diferente. Viu as estrelas lá em cima, né? Uau! Depois aterrissou. Chegou lá. Não vou falar aeroporto porque eu não quero ir para lá de novo. Ah, não, lá é legal também. Congonha, né? Guarulhos. Chegou em Guarulhos. Mas as estrelas, a visão das estrelas está clara na mente. Aí a gente anda com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, como dizia Engenheiros do Havaí. Então a gente volta para Jerusalém, volta para esse mundo, que é a escada, a conexão, a síntese. E agora a gente pode continuar a tefilar. Tá Kadosh, tu és Kadosh, e teu nome é Kadosh. E os Kedoshim, os santos, todos os dias te louvam. Fonte das bênçãos és tu eterno, o Deus Kadosh, transcendente. Tem muito mais conteúdo para esse trecho, mas eu acho que por hoje tá bom a gente digerir esta porção que foi. Atenção aí, você vai dizer, tá mexendo aí com a camisa de cachorro, não? Não, é quando mexe. Que foi compartilhada. Olha o pessoal lá na Rua dos Judeus, olha que legal. Olha quem tá aqui, o Gershon, a Cíntia, o Reginaldo. Vocês estão na frente da sinagoga, é? Estamos na sinagoga. Estamos fazendo a propaganda. Chega Sinagoga. de museu! Ai. Ai. Estão lá trabalhando, cola a volta para vocês. Sabe o quê? Vou fazer um telão aí. Vou fazer um telão domingo, deixar a aula. Olha lá, gente, que legal. Olha como isso aqui é mágico, já que eles estão colocando lá o... Eita, que coisa mais maravilhosa. Vamos fazer da próxima vez, Gerson, vamos colocar um telão aí. Vai ser fantástico, hein? Cíntia, Reginaldo. Estamos aqui, olha. Ó, Vinhos Gerson, é isso aí, boa, a propaganda. Vinhos Gerson, melhor vinho kasher do Brasil. Cola É isso aí, Rabino. Bota pra torar. Isso aí, Todarabá. Então, meus queridos, eu acho que é bom a gente ficar com essa porção hoje. Na aula que vem, se Deus quiser, eu vou trazer um conteúdo fantástico explicando por que esses trechos têm que ser ditos com o minyan, com o grupo. Qual que é o sentido desse grupo, da comunidade. E aproveitando aí o gancho da Kahal, da primeira sinagoga oficial das Américas, porque Branca Dias e muitos outros já faziam sinagoga muito antes dessa sinagoga aí, a primeira sinagoga oficial das Américas. Eu quero falar uma citação do Talmud. O Talmud diz o seguinte: toda pessoa que tem uma sinagoga na sua cidade
ele fala, eu vou fazer a reza sozinho na minha casa. Eu não preciso de comunidade. Vou fazer sozinho. Ele é chamado por Deus de mau vizinho. Deus diz, eu sou seu vizinho. A sua cidade tem a sinagoga. Você não vem? O Talmud diz que o Eterno fala, fulano de tal que tem uma sinagoga na cidade e não vem, é mau vizinho. A gente vai estudar isso na semana que vem. E qual é a ligação dessa afirmação com a ideia de que os trechos de santidade só podem ser ditos em comunidade? Para concluir, que eu lembrei de uma coisa. Existem vários trechos de uma porção da Torá que falam sobre uma punição chamada karet. Karet significa, de acordo com vários rabinos, extinção da alma. Mas eu notei uma coisa muito interessante. Eu te mandei assim que eu vi isso já. Que toda vez que está escrito karet, está escrito assim, venichretá nefesh haim me'amea. Que aquele espírito, que aquela vida será cortada do seu povo. Não está escrito será cortada da eternidade ou do mundo. Está escrito do seu povo. E aqui a gente tem uma indicação óbvia para o fato de que o indivíduo, quando ele se isola da comunidade, porque eu falo, eu posso fazer na minha casa, a morte espiritual dele está decretada. Ele murcha. É como se fosse um balão. E a gente pega aquela energia, a gente pega a energia com a comunidade. Quem está longe de comunidade, quem está sozinho numa cidade, é outra história. Tem pessoas aqui que estão longe fisicamente da comunidade, mas que estão todos os dias trabalhando pela comunidade. Não é, senhor Pedro? Todo santo dia trabalhando pela comunidade, incansavelmente. E outros irmãos também aqui. É que o Pedro é o mais antigo nesse sentido. Então a gente acaba também olhando para ele e falando, é um exemplo. É impressionante. E tem outras pessoas assim também. Estão longe, tem os seus afazeres, muito importantes, mas estão conectados. Agora, quem mora numa cidade, que tem a sinagoga, que tem a comunidade, e a pessoa não vai por comodismo, por preguiça, que tem alguém ali que tem um nariz que eu não gosto, a pessoa lá que não passa desodorante, a pessoa que olha torto para mim, essa pessoa é chamada pelo Eterno de mau vizinho. Então, que sejamos felizes em fazer as opções, as melhores opções, em aproveitar a vizinhança do onipresente. Porque essa vizinhança, ela não está no espaço. Ela transcende o espaço. Mas ela é compartilhada à medida em que a gente aproveita da oportunidade que o Eterno nos dá de entrarmos na frequência dele, na frequência da santidade. E de modo cabal, isso acontece principalmente quando a gente está em comunidade. Sem comunidade de forma proposital, careta. A alma se extingue. Que o Todo-Poderoso abençoe grandemente cada um de vocês, de nós. É um grandíssimo prazer ter vocês. Sermos nós. É um grandíssimo prazer sermos nós, é isso. Até mais. Shalom.